Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor José Maria, dando início aqui ao módulo 2 do nosso curso Português para Concursos. Ok, no módulo anterior fizemos aí, enfim, o apanhado da teoria de ortografia, acentuação, passamos lá pelo emprego do hífen, passamos pela fonética, tratamos conceitos como denotação e conotação, tipologia textual, passamos pela redação oficial e no finalzinho do módulo começamos a tratar da morfologia. Falamos do processo de formação de palavras e falamos também das noções, né, de classes de palavras. Passamos uma geral pelas classes de palavras. O que eu farei agora nesse início de módulo? Eu me aprofundarei, ok, em dois assuntos de suma importância, moçada, para provas de concurso, né? Pronomes e verbos. Tá bom? Esse tópico aqui que você está vendo, ó, emprego dos pronomes pessoais, eu costumo brincar com os alunos dizendo o seguinte: se a prova não trouxer nenhuma questãozinha acerca de emprego dos pronomes pessoais, cara, tem alguma coisa errada com a prova. Chame o fiscal, porque é capaz de estar faltando página no seu caderno de questões. Ok? É um assunto de muita incidência, tá, nas provas de concurso. É um assunto de suma importância, então eu já abro aqui esse tópico, né, o emprego dos pronomes pessoais, alertando você da importância desse assunto, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui no que nos traz esse tópico. Vamos lá. Ó. Pronomes pessoais, você conhece, né, os do caso reto e os do caso oblíquo. Os do caso reto, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Aqui vale só uma observação, né? Isso aqui às vezes causa certa dúvida nos alunos. Já vi alguém manifestar essa dúvida. Ó. O pronome você. O pronome você não é um pronome, ok, reto. É um pronome de tratamento, tá? É um pronome de tratamento. Então a gente não põe aqui o você nesse mesmo grupo aqui dos pronomes retos, tá? Ó, detalhe aqui do pronome pessoal do caso reto. Ele exerce função de quê, moçada? Ó, ele exerce função de sujeito. Ok? Então eu tenho uma frase, eu tenho uma oração, então o sujeito do verbo dessa oração, ok, ele tem que ser representado por um pronome reto. Tudo bem? O que mais que eu tenho? O que mais que eu tenho? Os pronomes pessoais do caso oblíquo. Quais sejam? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, né? Se, si, o, os, a, as, lhe, lhes, consigo, nos, conosco, vos, convosco. Aí você tem um grande número aí de pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Pronomes de primeira pessoa, de segunda pessoa, de terceira pessoa. Detalhe desses caras, ó, qual é a função que eles desempenham, moçada? Precisa estar muito atento a isso, ó. Eles vão funcionar sintaticamente, ó, como complemento verbal. Complemento verbal, como assim, professor? Existem dois tipos de complemento verbal. Ok? Existem dois tipos de complemento verbal. O objeto direto e o objeto indireto. Tá certo? Lembrando que o objeto direto é aquele que se liga ao verbo sem o intermédio de uma preposição. O objeto indireto é aquele que se liga ao verbo por intermédio de uma preposição exigida pelo verbo. Tudo bem? Aí você nota aqui, ó, que há uma série de pronomes oblíquos, né? Tá bom? Então, o que acontece? Eu vou dividi-los em dois grupos. Eu vou dividi-los nos átonos, perfeito, no grupo dos átonos e no grupo dos tônicos, né? Vamos entender um pouco essa divisão, ó. Os pronomes oblíquos átonos, o que vai acontecer? Eles vão, né, acompanhar o verbo. Tá? Quando eu falo acompanhar o verbo, eles vão estar posicionados diante do verbo, seja antes do verbo, seja depois do verbo, e no caso mais esdrúxulo, né, no meio do verbo. Tudo bem? Já os pronomes oblíquos do caso tônico, tá certo? Eles vão se apresentar precedidos de preposição. Tá certo? Eles vão se apresentar precedidos de preposição. Tudo bem? Então a gente precisa fazer essa distinção aí entre um e outro, né? Para você ter uma ideia, eu vou circular aqui os pronomes oblíquos tônicos, né? Por exemplo, o mim. O mim é um pronome oblíquo tônico. Por quê? Porque eu vou usar esse cara sempre precedido de preposição. Ó. Você fez tudo isso por mim? Né? Você trouxe alguma coisa para mim? Então esse cara ele sempre vai estar acompanhado de preposição.
O comigo é outro pronome tônico. O que é o comigo? Na verdade, você quer falar com mim, não existe, né? Com mim. Na verdade, o comigo é a junção do com mais o mim, aí fica essa forma comigo, tá? O ti, ó, ti, né? Também é a forma tônica, né? Aqui a gente precisa tomar cuidado, ó, porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Qual é a forma que a gente usa, né? Você olha aí em Facebook, às vezes algumas postagens que refletem um pouco essa dificuldade nossa, né? De empregar a correta linguagem, ó. Vou te ajudar. Qual é a forma que eu uso aqui, ó? Qual é a forma que eu uso aqui? Porque, veja, é muito parecida a pronúncia, né? Parecida não, é igual. Ó, como é que eu pronuncio o TE? Eu pronuncio ti. Como é que eu pronuncio o TI? Eu pronuncio ti. E aí, qual é a forma que eu uso? Rapaz, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o verbo. O pronome aqui, ele está acompanhando o verbo, moçada. Ele está acompanhando o verbo. Então, a forma que eu tenho que usar é a forma oblíqua átona. Tá certo? É a forma oblíqua átona. É o T. Vou te ajudar. Perfeito? Essa é a forma que eu devo empregar. A forma tônica eu vou usar quando tiver precedente de preposição. Eu ainda não circulei todos os tônicos não, né? Falei aqui do ti e abri essa ressalva aqui apenas para a gente entender, né? Ó, da mesma forma que o comigo, contigo. Eu destaco também o si. Ok? Eu destaco o consigo. O conosco. O convosco, que a gente quase não usa, né? Mas também cito aqui. Então, você tem aí, ó, circulados em vermelho, os pronomes oblíquos tônicos. Né? Então, observação importante, os átonos vão estar acompanhando o verbo, enquanto que os tônicos eles vão se apresentar precedidos de preposição, na sequência. Ó, então, moçada, aquilo que eu falei, ó, você precisa estar atento aqui, ó, ao emprego dos pronomes retos. Né? De nada adianta a gente saber quem são os pronomes retos, os pronomes oblíquos, se eu não sei empregá-los. Ok, o que a gente viu lá? Os pronomes retos, né? No slide anterior, os pronomes retos desempenham o papel de sujeito. Os pronomes oblíquos desempenham o papel de quê? De complemento verbal. Pronto, eu preciso usar, né, esse conceito, eu preciso usar essa regra, esse acordo, né? Então, ó, traga presentes para mim. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos aí a forma oblíqua tônica, né? O mim, sendo utilizado, que eu estou diante aqui de preposição, né? E a função dele é complemento, ó. Vamos ver. Ó, o verbo trazer, né? Quem traz, traz alguma coisa, ou alguma coisa aqui são presentes, né? Presentes é o nosso objeto direto. Para quem? Para mim. Então, perceba aqui, ó, o mim, ele é núcleo do objeto indireto do verbo trazer. Tudo bem? Ó, traga-me presentes. É a mesma construção, só que aqui foi de forma diferenciada. Aqui eu fiz essa construção. Ó. O oblíquo átono. Por que o oblíquo átono? Porque o me aqui acompanha o verbo trazer. Função novamente de complemento. Ó. Quem traz, traz alguma coisa. Presentes. Né? O objeto direto. Para quem? Né? Para mim. Então, o me aqui, pronome oblíquo átono. Átono porque está acompanhando o verbo. Ele está representando aqui o objeto indireto. Tudo bem? Traga livros para eu ler. Tá bom? O que nós temos aqui? Ó? Aqui eu utilizei o pronome reto. Por que eu utilizei o pronome reto, moçada? Eu tenho aqui, ó, o verbo ler, tá certo? E esse verbo ler, né, eu empreguei aqui o pronome reto eu, tá certo? Que é sujeito aqui do verbo ler. Quem é que vai ler? Eu vou ler. Tudo bem? Então, ó, divisãozinha tradicional, divisãozinha aí super importante. O pronome reto desempenha o papel de sujeito, ao passo que o pronome oblíquo desempenha o papel de complemento verbal. Super importante essa regra, tá? Ó, aqui o que eu fiz? Como é que eu costumo usar, como é que eu costumo estudar, perdão, esse assunto? Eu costumo fazer o seguinte, ó, eu procuro sempre comparar o que está na norma com o que é dito no dia a dia pela gente. Tá certo? Com o que é dito no dia a dia pela gente. No dia a dia nós cometemos alguns equívocos, né? São aqueles deslizes leves, né? Próprios da linguagem coloquial, tá? Você está vendo aqui essa tirinha? Na verdade eu quero me concentrar, ó, nesse último quadrinho. Tá vendo aqui esse último quadrinho? Ó? Pegue eles, homem. Pegue eles, homem. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma marca da linguagem coloquial, né? A linguagem do dia a dia, aquela linguagem mais despreocupada,
né, que você usa entre os seus amigos, né, no momento de descontração. Pegue eles, ó. O que aconteceu aqui, moçada? O que eu digo aqui? Ó, o pronome reto eles, ele está exercendo aqui o papel de quê? De complemento verbal, ó, de objeto direto. Quem pega, pega alguém. Tá? Esse alguém está sendo representado pelo pronome reto eles. Ué, mas no slide anterior, professor, o senhor não falou que função de pronome reto é sujeito? Sim, função de pronome reto é sujeito, né? E função de pronome oblíquo é complemento. Então, você veja aqui, ó, que temos um problema, né? Nós temos um problema, né? O pronome reto eles foi utilizado como pronome, como objeto direto, né? Na verdade, nós temos aqui um equívoco. No lugar do pronome reto eles, eu deveria usar a forma oblíqua, né? Qual é a forma oblíqua que eu uso? Ó? Olha a correção aqui que eu propus. Pegue-os. Aqui sim, ó. O pronome oblíquo os, funcionando aqui como objeto direto, né? Quem pega, pega alguém. Alguém pode até perguntar, professor, por que eu não utilizo aqui o pronome lhes, pegue-lhes? Daqui a pouco a gente vai ver por que não. Daqui a pouco a gente vai ver por que não, tá? Mas é importante frisar o seguinte, eu não posso utilizar o pronome reto com função de complemento. Então, construções como eu cumprimentei ela, eu cumprimentei ele, tá? Eu visitei ela, eu visitei ele, são erradas do ponto de vista normativo. São comuns na linguagem do dia a dia, repito, são marcas de linguagem coloquial, mas são erradas do ponto de vista normativo. O correto, eu visitei, eu a visitei, eu o cumprimentei, eu a cumprimentei. Essas são as formas corretas, tá? O que mais que nós temos? Vamos na sequência. Olha a observação importante aqui, viu? Ó, os pronomes ele, ela, nós, vós, eles, elas. Você está sentindo falta de quais retos? Você está sentindo falta do eu e do tu, né? O eu e o tu ficaram de fora. Os pronomes ele, ela, nós, vós, eles, elas, quando precedidos de preposição, eles funcionam na prática como oblíquos tônicos. Como oblíquos tônicos. Moçada, faz sentido isso? Faz. Faz sentido sim, ó. O que nós temos aqui, ó? Tome a sua riqueza e fique com ela. Tá certo? Fique com ela. Fique com quem? Fique com ela. Perceba aqui que o ela, ó, precedido da preposição com, funciona como oblíquo tônico. Tá certo? Ó, entregamos a ele nossas reivindicações. Ó, olha o ele aqui antecedido pela preposição a. Tá bom? Então, de fato, ó, o que nós temos? Né? Se você pegar aqui o verbo entregar, aí vamos lá, quem entrega? Entrega alguma coisa. Nossas reivindicações é o objeto direto. A ele, o que é a ele? Ó, entrega alguma coisa a alguém. A ele é o nosso objeto indireto. Aí você pode questionar, professor, peraí, você acabou de, no slide anterior, criticar o uso do eles, né, como objeto de verbo, né, como complemento do verbo. Agora o senhor diz que está correta aqui essa construção, o ele sendo objeto indireto, mas perceba, ó, o ele, pronome reto, ele está antecedido por a preposição. Olha a preposição a aqui, né? Antecedendo o pronome ele, né? Então, veja bem, o ele aqui funciona na prática como oblíquo tônico e não como pronome reto, justificando assim o emprego do ele aqui, né? Então, fique muito atento a isso, né? O pronome ele, ela, nós, vós, eles, elas, quando, né, precedidos de preposição, funcionam na prática como oblíquos tônicos e, como todo oblíquo, ele vai exercer função, né, de complemento verbal. Tudo bem? Perfeito? Então, fique atento a isso aí e note, né? Por que o eu e o tu estão de fora, né? Daqui a pouco a gente vai citar isso aí, ó, mas perceba, né? Entregamos a ele, combina. Entregamos a ela, combina. Entregaram a nós, combina. Agora, entregaram a eu, não dá, né? Entregaram a tu, não dá. Então, o eu e o tu, eles estão de fora. Muito do motivo aí do eu e do tu estar de fora se refere à produção aí de um som desagradável, né? Se refere aí à questão da eufonia que é comprometida. A eufonia é o bom som. Ela é comprometida. Tudo bem dentro do texto. Se você empregar o eu e o tu precedido de preposição. Vamos na sequência. O que nós temos aí na sequência? Ó? Os pronomes oblíquos podem excepcionalmente, tem que dizer isso aqui de forma bem clara, ó, excepcionalmente, é algo sui generis, é algo raro,
Eles podem exercer função de sujeito dentro de uma locução verbal com o verbo principal no infinitivo. Tá? O que vai acontecer aqui, né? Lendo às vezes a observação, lendo as regras, fica difícil para você assimilar, né? Agora, fica muito simples se você for lá para o exemplo. Ó. No exemplo fica muito claro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Deixe-me verificar o que ocorre com o serviço. Deixe-me verificar. O que está acontecendo aqui, rapaz? Ó, o caso, olha a sinuca de bico que a gente tem. Porque eu tenho aqui um pronome. Esse pronome está diante de um verbo auxiliar. Tá? Vamos pôr assim, verbo auxiliar, VA. E um verbo principal. Ok? Um VP. O que vai acontecer? Esse pronome ele é complemento do verbo auxiliar. Ó, quem deixa, deixa alguém. E olha a loucura, ele é sujeito do verbo principal que está no infinitivo. Quem é que vai verificar? Eu vou verificar. É aquela coisa, né? Qual é a forma que eu vou usar aqui de pronome? A forma oblíqua ou a forma reta? Porque, veja, um é complemento do verbo, né? O mesmo pronome é complemento de um verbo e sujeito do outro verbo. Qual é a forma que eu uso? Né? O pronome reto ou o pronome oblíquo? Então, dada essa sinuca de bico, o que vai acontecer? Eu vou optar pela forma oblíqua átona, tá? Oblíqua átona. Deixe-me verificar o que ocorre com o serviço. Aí, quando te perguntarem quem será o sujeito de verificar, você vai responder. É o pronome oblíquo me. Tá? E vai explicar toda a confusão. É o pronome oblíquo me, mas não é porque eu quero, não. É porque, enfim, a situação me forçou a isso, né? O pronome me aqui está sendo complemento do verbo deixar e sujeito do verbo principal no infinitivo. Ok? É o que eu explico aqui entre parênteses, né? Ó, mande-o sair daqui urgentemente. Mesma coisa. Ó. Quem manda, né? Manda alguém, nosso verbo auxiliar mandar. Aí você tem aqui o verbo principal, o verbo sair. Tá certo? Quem manda, manda alguém sair daqui urgentemente. O alguém está sendo representado por quem? Né? O alguém está sendo representado aqui pelo pronome oblíquo, né? O, tá certo? Então, o que acontece, né? Esse mesmo pronome o, ele é sujeito de sair. Então, aqui é um caso sui generis, né? Um caso excepcional, tá? Então, eu costumo brincar com os meus alunos, dizendo o seguinte, ó. Construções do tipo, professor, deixa eu ir ao banheiro, né? Professor, deixa eu ir, né? Assim que o pessoal fala. Deixa eu ir ao banheiro. Professor, deixa eu ver isso aí. Ó, deixa eu ir, deixa eu ver, né? O que acontece? Isso aqui é próprio da linguagem coloquial, no dia a dia, né? No dia a dia a gente fala assim. Como é que a gente tem que fazer, moçada? Como é que a gente tem que fazer para converter isso aqui para a norma culta? Ó? O certo é deixa-me ir. O certo é deixa-me ver. É aquela coisa, né? Existe o contexto para aplicar a linguagem coloquial, existe o contexto para aplicar a linguagem formal. No dia a dia, se você chegar para a pessoa e dizer para ela assim, ó, deixa-me ir, deixa-me ver, essa pessoa vai achar super esquisito, né? Ela vai achar muito esquisito, né? Deixa-me ir, deixa-me ver, né? Ela vai achar super esquisito. Ela vai, enfim, porque ela está acostumada a empregar, deixa eu ver, deixa eu ir, né? É isso que ela está acostumada a fazer. Tudo bem? É o que eu falo aqui no slide seguinte, ó. Deixa eu ver, por favor. Mande ele fazer a tarefa agora, né? Mandei ele fazer agora. Enfim, mande ele fazer a tarefa agora. Essas construções são típicas da linguagem coloquial. Como é que a gente converte para a norma culta? Ó? Deixa-me ver, por favor. Mande-o fazer agora. Ok? Então é isso, né? O pronome me e o pronome o vão ser complementos do auxiliar. E aí o auxiliar, você deve estar notando, ó, são alguns auxiliares, né, em que isso acontece, né? É o verbo deixar, é o verbo mandar, é o verbo fazer, tá certo? É o verbo poder. São esses auxiliares aí que interessam a gente, né? E eles vão ser sujeitos, né? Esses pronomes vão ser sujeitos do verbo principal. Então fique atento a essas construções, tudo bem? É um caso excepcionalíssimo, né? Na sequência, ó, as formas conosco e convosco, né? A gente não fala com nós, né? Agora, a gente até pode empregar com nós, com vós, a gente também pode usar, né? O vós a gente não utiliza muito, né? No dia a dia, ok? Mas, enfim, para apenas constar, a gente pode usar o com nós e o com vós quando esse nós, quando esse vós
vierem especificados. Então, um exemplo aqui fica muito simples de entender. Eles ficaram conosco. Errado eles ficaram com nós, né? Pelo amor de Deus, muito feio, né? Tá certo? Agora, se você especificar quem são esses nós aí, somos nós dois. Então, eles ficaram com nós dois. Aí tudo bem, você emprega a forma com nós. Paulo irá conosco e não Paulo irá com nós. Tá? Se você especificar quem são esses nós aí, né? Perfeito. Paulo irá com nós todos. Somos nós todos, né? Então, eu emprego aqui a forma com nós. Então, a gente tem que estar atento aí a essa diferença de uso, né? Então, perceba, moçada, estudar pronome é estudar emprego do pronome. Tá certo? Emprego do pronome. É isso que a gente tem que estudar. Perfeito, moçada? Maravilha, né? Vamos na sequência. O que eu tenho aqui na sequência? Lembra daquele detalhe lá que eu citei acerca dos pronomes ele, ela, nós, vós, eles, elas, né, que não admitem, né, que eles são precedidos de preposição. Quando eles são precedidos de preposição, eles na prática funcionam como pronomes oblíquos, né, tônicos. Ok? Lembra que eu falei isso? E quem que não admitia isso? Não admitia isso quem? O pronome reto eu e o pronome tu, né? E aí eu já até antecipei um pouco o motivo, né? Naquela ocasião lá no slide. O que eu antecipei? O motivo é o motivo sonoro, o motivo da eufonia. A eufonia, que é o bom som, ele é prejudicado, né? Tá? Isso fica muito claro em alguns exemplos. Agora em outros, né, talvez não fique muito claro para você. Talvez pareça até errado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, né? Por exemplo, aqui, o mundo caiu sobre mim. O mundo caiu sobre quem, né? O mundo caiu sobre mim. Veja que a preposição ela está aí regendo o pronome. A pergunta é, o mundo caiu sobre quem? Você vai responder, o mundo caiu sobre mim. Seria muito esquisito, moçada, utilizar o pronome reto eu aqui, né? O mundo caiu sobre eu. Horrível, né? O mundo caiu sobre mim. Seria muito esquisito também empregar o pronome reto tu. O mundo caiu sobre tu. Não, o mundo caiu sobre ti. Seria a forma correta. Agora, perceba essa outra construção aqui, ela já não é tão clara assim para a gente, né? Esse assunto deve ficar entre mim e você. O professor não está errado, não. Deveria ser, esse assunto deve ficar entre eu e você, não seria isso, não? Pois é, moçada, O que acontece? Aqui a gente tem que utilizar, né, a forma oblíqua mesmo. Aqui, olha a preposição entre, né? Vamos conversar um pouquinho com ela, Esse assunto deve ficar entre quem e quem. Então, perceba, a preposição entre, ela está regendo os dois pronomes. Ela está regendo os dois pronomes. Então, o que tem que acontecer, cara? O que tem que acontecer? Essa preposição regendo os dois pronomes, eu não posso utilizar o pronome reto eu aqui, né? Tá certo? O pronome você não pega nada. Agora, o pronome eu pega sim. Tá? Então, esse assunto deve ficar entre mim, é a forma oblíqua tônica que eu utilizo, né? E você. Tudo bem? Seria errado entre eu e você. Esse assunto deve ficar entre você e mim. Professor, se inverter a ordem, eu posso usar entre você e eu? Não. Continua a mesma coisa. Está aqui a preposição entre. Entre quem e quem? Entre você e mim. Não mudou nada. Eu apenas inverti a ordem aí dos termos. Tudo bem? E por último, esse assunto deve ficar, né, entre mim e você, né? Entre mim e você lá em cima, entre mim e ti aqui embaixo, tá? Mesma coisa, mesma coisa. Quando a gente fala entre mim e ti, sou esquisito, né? Sou esquisito, mas veja, é o correto. A preposição entre está regendo os dois pronomes. Só que fica esquisito, né? A pessoa tende a corrigir até, né? Não, tá errado. Deveria ser, entre eu e tu. Não é entre eu e tu, é entre mim e ti. Então, veja, às vezes esses usos, né, das formas corretas, elas causam certas dúvidas. Elas causam certas dúvidas aí para o aluno. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aí, tá? Então, regrinha super importante, o concurso cai em cima, viu? O concurso cai em cima. Quando ele sabe que se trata aí de algo esquisito, de algo que vai gerar dúvidas, ele vai lá e cobra. Ele vai lá e cobra essa aplicação. Porque, veja, na linguagem formal, se você não quer errar de jeito nenhum, faça assim, esse assunto é entre nós. Pronto, já resolveu.
né? Em vez de entre mim e você, entre mim e ti, entre você e mim, rapaz, esse assunto é entre nós. Falando isso, já resolveu. Agora, o concurso, obviamente, ele vai cobrar essa aplicação de você, tudo bem? Então, fique atento aí, por favor, a mais essa regrinha. Vamos na sequência, por favor. Ó, cuidado aqui com essas construções, ó. Cuidado aqui com essas construções, ó. Este livro é para eu ler. Aí você pode pensar assim, professor, tem alguma coisa esquisita, ó. Tô dizendo aqui, ó, que seria errada a forma, este livro era para mim ler. Ó, mim, né? Desde que o mundo é mundo, que o seu professor fala para você, né? Que mim não faz nada. Que o mim não faz nada. Inclusive um erro aqui, ó, que deprecia a pessoa, né? Para mim, ler soa muito desagradável, muito desagradável, né? A pessoa é rebaixada com isso. Agora, o que você está achando esquisito? Professor, no slide anterior o senhor acabou de dizer, né, que o pronome eu não aceita ser regido por preposição. Acabei de dizer e continuo a dizer. Agora, quem disse que a preposição está regendo o pronome? Ó? A preposição, rapaz, ela está regendo o verbo. Ó. Olha a pergunta aqui. Ó. Este livro é para quê? Olha a pergunta, né? Este livro é para quê? Responda essa pergunta. Este livro é para ler. Então, veja aqui que a preposição ela está regendo o verbo. Tá? Aí eu pergunto, quem é que vai ler? Eu vou ler. Né? Eu, o sujeito. Né? O sujeito, pronome reto. Né, cumpre a função de sujeito, né, pronome oblíquo cumpre a função de complemento. Então é isso que a gente tem que estar atento. Ó. Essa tarefa é para eu desenvolver. Essa tarefa é para quê? Mais uma vez a pergunta. Ó, para quê? Para desenvolver. Quem é que vai desenvolver? Eu vou desenvolver. Pronome reto, né, funcionando como sujeito, tudo bem? Perfeito, moçada? Então, o que acontece aqui? A preposição para não está regendo o pronome, ela está regendo a forma verbal. Emprega-se assim o pronome reto que exerce função de sujeito do verbo. É diferente de dizer, ó, por exemplo, isso aqui, ó, esse presente. Quando você escreve assim, moçada, fica mais fácil você fixar o conteúdo, viu? Esse presente é para eu ou para mim? Lógico, para mim, né? Para eu não tem condição. Ó, qual é a diferença aqui? Ó? A diferença está na pergunta. Ó. Pergunta aqui para a preposição. Ó. Esse presente é para quem? É para quem? Então perceba, a preposição aqui, ó, ela está regendo, sim senhor, o pronome. Então o pronome eu não aceita ser regido por preposição, então eu vou utilizar a forma oblíqua tônica. Olha a diferença aqui, ó. A pergunta lá em cima, para quê? A pergunta aqui embaixo, para quem? Esse para quem mostra para a gente que a preposição está regendo o pronome. Esse para quê mostra que a preposição está regendo o verbo. Tudo bem, moçada? Então, olha aqui as construções. Ó. Empreste seu caderno para mim. Empreste seu caderno para quem? Para mim. Está correto, pois a preposição rege o pronome. Empreste seu caderno para eu estudar. Empreste seu caderno para quê? Para estudar. Quem vai estudar? Eu vou estudar. Está correto, porque a preposição rege o verbo. Pergunta aqui em cima. Ó. A pergunta aqui em cima. Vou consertar aqui. A pergunta aqui em cima. Para quem? Perfeito. A pergunta aqui embaixo, para quê? Né? Reforçando, né, essa observação que eu fiz. Né? Agora, é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa quer se basear muito por macetes, aí eu tenho que ter muito cuidado com isso. Né? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O cara pode pensar assim, ó, se tem verbo, então eu vou utilizar o eu. Se não tiver verbo, eu vou utilizar o mim. Rapaz, tome cuidado, ó, porque veja aqui nesse exemplo de baixo. Ó, é bom para mim ler este livro. Está errado, professor. Tem o verbo aqui, o verbo ler, eu deveria utilizar a forma eu. É bom para eu ler este livro. Pois é, moçada, mas veja, eu inverti aqui a ordem. Ó. O que eu fiz aqui? Eu inverti a ordem. Como é que é na ordem direta? Ó? Ler este livro, um sujeito oracional, é bom para quem? Ó, é bom para quem, né? É bom, moçada, para mim. Tá? Então, perceba aqui que a preposição ela não está regendo o verbo, ela está regendo o pronome. Então, inverte a ordem. Ó. Ler este livro é bom para mim e não para eu ler este livro. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes, com esses macetes. É por isso que eu gosto de trabalhar bastante a parte conceitual, a parte de aplicação. Né? Eu acho que soa melhor, eu acho que, enfim, dá mais segurança do que a gente ficar, sabe, muito restrito a certos macetes que nem sempre tem sua aplicação. Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Tem que ter discernimento.
Na sequência, ó, regra importantíssima. Existe um acordo entre os pronomes oblíquos de terceira pessoa, tá? O pronome o, os, a, as, né, esses pronomes aqui, eles exercem o papel de objeto direto. Já o pronome lhe e o seu plural lhes exerce o papel de objeto indireto. Lá naquele slide da tirinha, quando eu falei pegue-os, aí você me perguntou por que eu não posso utilizar pegue-lhes? Porque quem pega, pega alguém. O verbo pegar pede objeto direto. Então, o que eu tenho que utilizar aqui para substituir o objeto direto? Eu tenho que utilizar a forma os, né? Pegue-os. Entreguei-lhe o envelope. Quem entrega? Entrega algo. Tá aqui, ó, o envelope a alguém. Tá certo? O objeto indireto representado aqui pelo lhe. Tá certo? Entreguei-o a você. Quem entrega, entrega alguma coisa. Esse alguma coisa é o objeto direto, não tem preposição. O a você é o objeto indireto. Tá? O objeto direto é representado aqui pelo o. Então, muito cuidado aqui com essas construções, tá? Muito cuidado mesmo, né? Ele vai pedir para você substituir complementos, tá? Dentro do texto, enfim, por pronomes. Então, você tem que tomar cuidado com esse tipo de substituição, ok? Cuidado com essas construções aqui, ó. Informei-lhe do ocorrido. Tá errado, pois o lhe está funcionando como objeto direto. Vejamos. Quem informa, informa alguém. Quem informa, informa alguém, objeto direto. De alguma coisa. Qual é o erro? Eu utilizei o pronome lhe com função de objeto direto. Não pode. Tá? Não pode de jeito nenhum. Quais são as correções? Aí vai depender da construção que você quer dar aqui ao verbo informar. Ó. Informei algo a alguém. O algo é o nosso objeto direto. O a alguém, representado pelo lhe, é o nosso objeto indireto. Perfeito? Aqui tudo bem, né? Aqui tudo bem. Informei-o de algo. Aí eu mudei a regência, né? Informei alguém de algo. O aqui se refere a esse alguém, está funcionando como objeto direto. E o de algo está funcionando como objeto indireto, tudo bem? Então, a gente precisa estar atento aí a essas construções e fazer essa construçãozinha aqui correta, rapaz. Não vá trocar o lhe pelo o, nem o pelo lhe não, viu? Tem um acordo aqui entre eles. Um segura a onda do objeto direto, o outro segura a onda dos objetos indiretos, tá? Detalhe aqui de construção, ó, os pronomes o, os, a, as adquirem a forma lo, los, la, las depois de verbos terminados em r, s ou z. Mandar mais o, cai fora o r, entra o l e vira a forma mandá-lo. Não se esqueça desse acentinho aqui, pois se trata de uma oxítona terminada em a. Fiz mais os, aí fica essa forma super esquisita, filos. Tá certo? Cai fora o z, entra em c no l. Filos, a famosa frase do Jânio Quadros, né? Filo porque quilo. Pedimos mais os, cai fora o s, entra em c no l. Pedímos-los. Tá? Bastante atenção aqui a essa construção, né? E por último aqui, ó, observação 6, observação 7, os pronomes o, os, a, as adquirem as formas no, nas, ok? Nos, nas, depois de verbos terminados em som nasal. Ó. Mandaram mais o, ok? Nada cai fora, mas entra o N aqui, mandaram-no. Finalzinho AM, né? Final nasal, tudo bem? Fizeram mais as, nada cai fora aqui, mas fica a forma fizeram-nas, tá certo? E põe mais as, fica a forma põe-nas, porque o final é nasal. Perfeito, moçada? Então, ó, teoria muito completa aqui acerca de emprego dos pronomes pessoais, assunto, como eu disse, de suma valia. Resumindo, os pronomes retos nasceram para ser sujeitos, os pronomes oblíquos nasceram para ser complementos verbais, tá certo? O que vai acontecer? Os pronomes ele, ela, nós, vós, eles, elas admitem ser regidos por preposição, eles vão funcionar na prática como pronomes oblíquos tônicos. O pronome eu e tu não admite ser regido por preposição. Diante de preposição, eu uso as formas oblíquas tônicas mentir. O pronome o, os, a, as, né, as formas pronominais o, as, né, elas funcionam como objetos diretos. E as formas lhe, lhes funcionam como objetos indiretos.
Esse é o resumo da ópera aí, assunto, como eu disse, de suma importância. Se aprofunde nesse assunto, ok? Estude bastante esse assunto para dominá-lo. As questões, elas visam aí a realmente, né, captar aí o quão domínio você tem desse assunto, tá certo, moçada? Então agradeço aí a audiência de vocês, esse módulo já começou bastante interessante, eu espero que você continue conosco aí com mais dicas, com mais teoria, né, envolvendo aí esse curso de português para concursos no módulo 2, tá? Aguardo vocês nos próximos encontros. Grande abraço, moçada, até mais.